Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e Ele tem tudo sob controle. Tudo está debaixo do governo do Eterno. Deus já havia preparado esse cântico, já havia preparado a palavra, já havia preparado todas as coisas. Para mostrar que Ele é o Rei. E ninguém pode mudar. Ouviu aí a frase? Aleluia. Glória a Deus. Guarda aí por fim. Ele é o Rei e ninguém pode mudar isso. Mas antes do Senhor exercer o seu reinado, Ele também passou pela experiência do túmulo. E nessa noite, o Senhor colocou algo em meu coração para falar à igreja. Eu já disponibilizei lá o slide para você poder acompanhar. Da sepultura para o trono. Vira para o seu vizinho aí com o teu olhar de fé e fala para ele assim: Deus te tirou da sepultura para te fazer assentar no trono. Glória a Deus, glória a Deus. Abra por favor em Efésios no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Esse texto de Efésios, ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo foi de um discernimento sobrenatural. Realmente o Espírito Santo foi lá no Espírito de Paulo, entregou essas revelações a ele. Paulo, na sua carta aos Efésios, ele faz alguns comentários que você percebe que isso não é da racionalidade humana, mas é intervenção direta da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Amém? Então hoje nós estaremos falando a respeito disso. Mas se você for curioso e gostar de ler a Bíblia e pegar ali a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que no capítulo 1, Paulo ele fala aos Efésios a respeito do plano de salvação e do alcance desse plano. Paulo fala acerca do que Deus projetou para salvar a humanidade e o que isso representa, quais as consequências desse projeto, qual a amplitude, a dimensão desse plano de salvação. E na segunda, ele fala de quem nós somos em Cristo Jesus. E o interessante é que Paulo consegue, com muita sensibilidade, perceber que Deus nos tirou
do túmulo, ou seja, da morte, para nos fazer assentar com Cristo na glória, no trono, reinar com o Senhor. Paulo traz uma clareza, um entendimento que nós percebemos que foi Deus falando para ele. Paulo, é assim e assim e assim, porque Paulo precisava trazer essa mensagem aos gentios. E nós fomos alvos dessa mensagem do apóstolo Paulo. Então Paulo faz um contraste entre a vida do túmulo, ou seja, a morte do túmulo, com a vida no trono. Então hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nessa questão da natureza humana e o que o homem é sem Deus e o que o homem pode ser com Deus. Amém? Então vamos avançando aqui. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, é um resumo do grande projeto de salvação que Deus realizou na história da humanidade por intermédio de Jesus Cristo, e Paulo conseguiu sintetizar isso. Paulo fez um resumão do que é o plano de Deus. Eu gostaria, antes de começar, a entrarmos nas entrelinhas, que você virasse para o seu irmão e falasse assim: você em Cristo Jesus vai reinar em glória. A ideia que Paulo está tentando passar à igreja de Éfeso era a seguinte: nós estávamos mortos e Deus vem e nos dá vida. Ou seja, nós não tínhamos condições de estarmos vivos, mas Deus, por sua graça infinita, nos deu vida, e essa vida por intermédio de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, vencendo a morte e o pecado, ali naquele exato instante, Deus estava nos dando condições de vivermos eternamente, porque nós não tínhamos essa condição. As pessoas que morreram antes de Jesus, elas estavam em algum lugar que Deus preparou, mas não tinham direito à salvação. Que coisa triste, não é? Mas a Bíblia também diz que quando Jesus morre, os túmulos também se abrem. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mas também diz que as sepulturas romperam, abriram. E muitos que haviam morrido no Senhor ressurgiram e foram alcançados por esta salvação. Então, a vida de Jesus não garante salvação só a partir do ministério dele em diante, mas alcança a humanidade desde a sua origem. Amém? Você tem compreensão disso? Então, isso é tremendo. Paulo conseguiu entender essa amplitude, essa magnitude do projeto de salvação de Deus. Então a ideia de Paulo é antes e depois, sem Deus e com Deus. Você pode tentar imaginar como você era sem Deus? Alguém comentou aí, não resistiu, falou só o sangue. Outros disseram só a graça. Já imaginou quem você era sem Jesus? Até Jesus te alcançar? Como você vivia? Quais eram os seus valores? Como você andava nessa terra? Então eu gostaria que você virasse para o seu irmão e falasse assim: você era um zumbi. Caminhava, mas estava morto. Andava, mas estava morto. A vida sem Deus não é vida. Hoje está muito em moda esse negócio de zumbi, né? Tem filme aí com negócio de zumbi. Tem até pegadinha com zumbi. Eu assisti uma que eu rolei de rir, gente. Mas o fato é, a vida sem Deus não é vida. Então Paulo vem nos trazer essa ideia. E ele fala a respeito de 4 grandes obras realizadas na vida do ser humano, que sai da sepultura e vai para o trono. Paulo fala primeiro a respeito da obra do pecado contra nós.
Depois Paulo fala da obra de Deus por nós. Depois Paulo fala da obra de Deus em nós. E por fim ele fala da obra de Deus por nosso intermédio. Amém? Então a primeira ação é a obra do pecado contra nós. Pecado contra as nossas vidas. Depois, a obra de Deus por nós, ou seja, Deus agindo em nosso favor. A segunda, a terceira, a obra de Deus em nós. Quando Deus entra na nossa vida, quantas transformações Ele vem operando. Então, a obra de Deus em nós. E a quarta, a obra de Deus por nosso intermédio. Eu quero falar sobre essas coisas contigo, começando da primeira, a obra do pecado contra nós. O apóstolo Paulo, na sua imensa sabedoria e na unção do Espírito Santo sobre ele, ele faz um diagnóstico referente ao ser humano. Ele diz que o ser humano está caído, vivendo em uma sociedade caída. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Porque o que mais vemos na mídia hoje são valores de quem já está morto. Quem vive uma vida de zumbi. Hoje estão tentando colocar valores na nossa mente, no nosso coração, que não condizem com a palavra do Senhor. E essa ação, aos olhos das pessoas que têm Deus no coração, têm a vida de Deus em si, parece absurda, e nós não aceitamos isso passivamente. Eu não tenho acompanhado, mas em alguns momentos eu li a respeito do boicote que foi feito com relação a essa novela destrutiva aos valores familiares. E eu não consigo admitir que tem crente que esteja assistindo isso. Se tiver crente assistindo isso, gente, esse crente está muito ruim. Precisa mudar rapidamente os seus valores. Está sendo corrompido pelos valores dessa terra, deixando de perceber os valores do reino. Então, se você, varão, varoa, está vendo essa novela do inferno, sai disso. Isso é laço para a tua vida. Foge disso. Deus te dá autoridade sobre o controle remoto. É você quem decide o que você quer fazer entrar na tua alma. Você é quem decide, você tem o poder do governo, do controle. Você que escolhe o que você quiser ver. Eu não quero aqui moldar o seu comportamento, longe de mim fazer isso. Mas eu quero te dar um alerta, que essa novela ela tem um propósito, ela tem um objetivo, e ela quer colocar valores contrários à palavra do Senhor dentro dos lares, e você que é de Deus não pode ver o diabo te dizer o que você tem que fazer, o que você tem que aceitar passivamente. Você precisa reagir e resistir. Então a sociedade está caída. Paulo também percebe que o pecado não é como uma doença, como algumas pessoas pensam, que pega em um e não pega no outro. Não é isso. O pecado é um estado de todos. A Bíblia fala que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória, ou seja, não tem direito à glória de Deus, não tem direito a estar na presença do Senhor, não tem acesso à sala do trono de Deus. Então, no estado de pecado, nós não temos condições de estar com Deus. Preste muita atenção, não se esqueça nunca disso. Deus não tem parte com o pecado. Ainda que para você, para amenizar a sua culpa, você possa dizer, mas isso aqui não tem nada a ver. Eu faço como Paulo falou. Eu ouço tudo e retenho só o que é bom. Gente, eu glorifico a Deus pelas palavras do apóstolo Paulo, mas usar as palavras do apóstolo para argumentar, para legitimar ou trazer argumentos, embasamento para uma ação pecaminosa, isso eu repudio, isso eu rejeito. Porque Deus não tem parte com o pecado. Então, se você não está lutando contra o pecado, você é amigo do pecado.
A verdade nua e crua é esta: se eu não estou lutando contra, então eu sou a favor. Porque não existe imparcialidade no reino do céu. Ou eu ando com Deus, ou eu ando sem Deus. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com o diabo. Não existe essa em cima do muro. Alguém um dia falou que quem construiu o muro foi o diabo, então o muro é dele. Se você está em cima do muro, você está do lado dele. Entendeu? Então, se você está no muro, sai fora desse muro. E pula logo para o lado de Deus. Luta contra o pecado. O apóstolo diz que a condição pecaminosa do ser humano é que nos faz afastar do Senhor. E ele ele enumera 4 estados do ser humano antes da conversão. Então vamos lá. Antes da conversão, o ser humano está morto. Já constatamos isso. É um zumbi. Antes da conversão, ele é desobediente. Não consegue obedecer ao que a palavra diz. Antes da conversão, ele é um depravado. Você vai entender isso já já. Às vezes nós pensamos a questão da depravação só com relação à questão sexual. Não é só isso, é bem abrangente. Número 4, ele já está condenado. Então, vamos olhar com um pouco de carinho essas situações que o apóstolo nos revela no texto de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. A pessoa, então, sem Jesus, sem a conversão, ela está morta, é um zumbi. Morto para as coisas espirituais, incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Vem à igreja, participa dos cultos e volta para casa do mesmo jeito. Não houve impacto, não houve ação de Deus nessa vida. Então ela está insensível às questões espirituais. Da mesma maneira que uma pessoa morta não pode responder a estímulos físicos, o morto espiritual não responde a estímulos espirituais. Dá uma provocada em quem está do seu lado e falar assim: você está vivo, você está morto. Sabe por que a pergunta? Porque um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede. Uma pessoa que está nessa condição está morta espiritualmente. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de adorar, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de fazer nada disso. Está distante espiritualmente de Deus. Está morto espiritualmente. Hoje pela manhã, nós estudávamos na classe de lideranças a respeito de fortalezas e sofismas. Fortalezas da mente. O diabo, ele começa a plantar na sua mente uma mentira, coloca uma roupinha de verdade nela, e ele vai falando aquilo, e você vai aceitando aquela palavra. Quando você menos percebe, aquela palavra já ganhou tanta força, que se tornou uma fortaleza. Quer ver um exemplo? Não tenho tempo. Gente, o diabo bota isso na orelha dos outros, dentro da cabeça, e a pessoa fala isso o tempo inteiro: não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas tem tempo para olhar Facebook, se perde na hora naquele negócio. Tem tempo para ficar vendo zap de 2 em 2 minutos. Tem tempo para ler um monte de coisa que não traz benefício nenhum. Um exemplo é esse jornal abençoado da nossa cidade. Só fala da sociedade e de gente que morreu. É ou não é? Vou corrigir minha frase. Só fala da vida dos socialites da cidade, né? E aqueles que querem ser. E fala das mortes mais horrendas que aconteceram no nosso município. Gente, aquilo, ou literatura inútil é aquele jornal. Mas a gente vê aquilo por quê? Curiosidade. É ou não é? Tem gente que vê o jornal, quando sai na banca, já está lá na sexta-feira em pé esperando sair. Comprar aquele negócio. Eu, quando vou cortar o cabelo, na barbearia tem jornal tudo quanto é jeito. Né? É, Alex. Aí,
você vai olhando o jornal enquanto espera. Você está esperando lá, vai fazer o quê? Vai se informar, vai ver as notícias. E aí você vê o Jornal Dia, você vê o Jornal Extra, você vê o Jornal Globo, você vê... E vai vendo tudo quanto é jornal. Aí bate no jornal a cidade. Meu Deus do céu. A pessoa tem prazer em ver aquilo, mas é incapaz de separar um tempo para estar com Deus. Então quem está morto espiritualmente não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer de estar com Deus. Seu prazer está em outras coisas. E às vezes, a falta do tempo que ela tanto diz que tem, na verdade ela não tem. As suas prioridades é que estão equivocadas. Precisa ser corrigida urgentemente com a direção do Espírito Santo. Então, uma fortaleza, um sofisma que o inimigo planta na nossa mente, uma das coisas que ele planta é essa condição da falta do tempo. Compromisso com a igreja, as células. Às vezes, Deus tem um chamado na tua vida, tem um projeto na tua história, tem algo para realizar através de você, e você vira e diz, mas eu não tenho tempo. O Espírito Santo fala, você precisa participar, frequentar uma célula, porque eu vou fazer de você um líder de célula. E aí você fala, Senhor, glória a Deus, eu vou ser líder de célula. Depois você para e pensa e fala, mas eu não tenho tempo. Você vai falando isso tantas vezes, que você passa a acreditar nisso mesmo. Então, até quando você tem um tempo, você usa aquele tempo de forma errada, e aí diz que não tem tempo. Então, vamos vencer essas fortalezas, derrubar esse sofisma, porque nós estamos vivos, gente. Nós não estamos mortos. Ninguém aqui está morto, vivendo no pecado propositalmente. Então, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso que uma pessoa morta espiritualmente não tem prazer nas coisas de Deus. E ele usava muito o grego. Paulo falava fluentemente o grego, e ele usa a expressão grega para a palavra transgressão. Ele diz que a causa da morte é o pecado, as transgressões. A palavra do grego para a transgressão é paratoma. Significa transgressão. Quer dizer, a queda, dar um passo em falso. Ou seja, cair, transgredir. E a palavra grega que determina a condição do pecado é hamartia. Significa pecado. O apóstolo, com o seu conhecimento, ele traz esses vocábulos gregos para poder dar compreensão aos gentios, porque ele estava falando não a judeus, mas a gentios. E a linguagem que os gentios utilizavam era muito mais o grego, e não o hebraico, que eram os judeus antigos, ou o aramaico, que era uma mistura do hebraico com outras línguas. Então o apóstolo usa o grego para trazer maior compreensão à igreja de Éfeso, dizendo que nós não podemos viver no pecado. O pecado é um acidente, o pecado é um erro. Nós não podemos permanecer nele. Senão, em outra carta, o apóstolo fala a respeito da condição da cauterização da mente. Ou seja, você já não sente mais o peso do pecado, e você passa a fazer aquilo naturalmente, de tanto que já faz. Nos primeiros momentos você se sente mal em fazer, mas depois você já nem sente mais nada, já está fazendo aquilo, fala, não, Deus sabe, Deus perdoa, Deus conhece, Deus sabe realmente, mas quer que você lute contra. Deus não quer que você aceite nem permaneça. Então a obra do pecado contra nós nos dá condição, nos faz estar na condição de mortos. A segunda faz com que sejamos desobedientes. A pessoa que está longe de Deus, ela é desobediente. O interessante é que não obedece nem aos pais, se rebela contra todo tipo de autoridade, vira uma pessoa turrona, de dura cerviz. Então Paulo diz que quem não está em Deus está morto para o pecado e vive na desobediência. 3 coisas que fazem o ser humano andar no caminho da desobediência é o mundo, as forças, o sistema opressor
desse mundo, que nos faz lutar contra as leis do mundo, contra as coisas que o mundo tenta impor sobre nós. O apóstolo Paulo diz que a pessoa desobediente, ela também está debaixo da ação do diabo, ou seja, o diabo vai levando para esse estado de rebeldia, porque ele é um rebelde, ele não aceitou a autoridade de Deus, ele quer fazer com que todo mundo seja semelhante a ele, então as pessoas se tornam rebeldes também, desobedientes. Gente, nós tivemos aqui um seminário com o pastor Humberto, foi uma bênção, ele falou sobre a autoridade espiritual. Você se lembra disso? Quando o pastor Humberto esteve aqui, ele falando sobre a autoridade espiritual, a primeira coisa que ele abordou foi que se nós não sabemos obedecer às autoridades, nós não temos autoridade. O apóstolo Paulo, entendendo sobre isso, ele falou, a pessoa que não está no pecado, ela está morta, ela é desobediente, ela está sob a ação do diabo e ela também está debaixo da ação da carne. Ou seja, ela deseja tudo que o corpo deseja, ela faz. Ela procura fazer. Ela se encaminha por esse estado e vira para o lado da carne, ou seja, a inclinação da carne. E o próprio apóstolo diz que a inclinação da carne é o pecado, e pecado contra Deus. A pessoa em desobediência, então, ela luta contra o diabo, contra a carne, contra o mundo. E a pessoa também, quando está no estado de pecado, ela se torna uma pessoa depravada no sentido de não desejar as coisas de Deus, mas se enveredar totalmente pelo caminho da carne. Hoje, é triste constatarmos isso, mas hoje existem ONGs, instituições que estão auxiliando as igrejas e até mesmo para-eclesiásticas, né? Instituições que ajudam as igrejas no processo, estão trabalhando a questão da pornografia via internet. Hoje em dia, como se trocam informações pornográficas por meio de internet, e muitas pessoas caem nessas armadilhas. Às vezes você está lá no escurinho do seu quarto, ou mesmo na sala, todo mundo foi dormir, e você está lá entrando em sites que Deus não aprova. E agora, com a condição do smartphone, com o sistema Android, a pessoa em qualquer lugar, qualquer hora, no seu telefone, ela acessa sites que são pornográficos, que estão contra os ensinamentos de Deus, inclinação para o pecado, inclinação da carne, os desejos da carne. Então, a pessoa que está vivendo nesse estado, ela já está condenada. Longe de Cristo, o ser humano está, como eu disse, morto, por causa da vida de pecado. Está escravizada pelo mundo, escravizada pela carne, escravizada pelo diabo. E, além de tudo, está condenada à ira de Deus. Você vai dizer, mas pastor, a palavra diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Sim, mas o pecador que não tem consciência do seu pecado, aquele que sabe que está fazendo e que Deus não quer que faça e faz a si mesmo, está debaixo da ira de Deus. Porque está fazendo consciente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando nós ignoramos, não sabemos. Mas quando sabemos, Deus vai nos imputar essa atitude pecaminosa. Deus vai colher a consequência disso. Deus não vai permitir que isso passe em branco, porque Ele te ensinou para não fazer e você insistiu em fazer. Então nós sabemos que a pessoa que anda sem Deus está condenada à ira do Senhor. Porque a ira de Deus é com reação ao pecado. E quem vive em pecado está debaixo da ira do Senhor. Mas tem uma notícia boa. Deus, Ele também vem com a sua obra redentora em nosso favor. Então, vamos ver o segundo momento que Deus fez por nós. A obra de Deus em nós. Você pode abrir comigo sua Bíblia em 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20 somente.
1 Pedro, capítulo 3, verso 19 e verso 20. Gostaria que você abrisse aí para nós darmos uma olhada. Você sabe onde fica a primeira carta de Pedro, não é? Lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 19 e verso 20. Fica logo depois de Tiago, para quem está aí se situando na Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 19 e 20, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Então, esse texto que Pedro está escrevendo, ele está dizendo a respeito da salvação que Deus ofereceu. As pessoas não aceitaram aquela salvação, somente 8 se salvaram e os demais se perderam, mas Deus, na sua infinita bondade, ele também vai lá, diz o versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Dá para entender algo assim? Jesus, ele faz uma obra tão completa que até aquelas almas que haviam perecido lá no dilúvio, Jesus vai lá no cárcere, onde o diabo as mantinha cativas, Jesus vai lá e prega a elas. Interessante, você já tinha percebido isso? Como eu disse, Jesus vem para salvar a humanidade. Quem existiu antes dele e quem existiria depois dele também. Em Jesus tudo se converge. E na nossa racionalidade humana, entender essa obra de salvação é muito complicado, é complexa demais para a nossa compreensão. Mas o fato é, a redenção de Deus não é só para os que nasceram daqui para frente, mas também para alcançar os que pereceram sem Ele. Porque Deus é amor. Então, na sua imensa fidelidade, no seu imenso amor, Deus faz algo por nós. E isso está retratado no texto com 4 palavras: salvação, vida, libertação e perdão. Não sei se nós estamos nesse slide. Adianta, por favor, aí, ô Bruno. Aqui. Deus, em Jesus Cristo, nos oferece salvação, nos oferece vida, nos dá a condição de libertação do pecado e ofereceu perdão a nós por intermédio da sua graça. Deus, na sua grande obra por nós, ele nos fala através do apóstolo Paulo desse grande contraste, dessa grande obra de transformação. Então o evangelho, meu amado e minha amada, é a boa nova que transforma vidas. Você e eu fomos alcançados por esse evangelho e fomos transformados por esta ação de Deus, por esse poder de Deus que operou em nós. Deus fez essa obra de salvação por amor a nós. E aí, eu me espanto quando a gente começa a perceber e escrever a respeito de um Deus que nos pega lá na lama do pecado, nos purifica e nos coloca aqui com uma roupa nova, uma vestimenta nova, uma nova vida. Um Deus que nos pega lá, antes nós estávamos presos pelas cadeias do mundo, pelas algemas da carne, pelas prisões, os grilhões do diabo, e Deus vai e arranca todas essas cadeias, essas correntes, e nos coloca aqui livre em Jesus Cristo. Um Deus que nos pega como escravos, debaixo da lei do pecado. A alma que pecar, dizia o Antigo Testamento, essa morrerá. Deus nos pega debaixo dessa lei e nos dá a garantia da vida eterna em Jesus, porque Jesus morre no nosso lugar, fazendo-se então a expiação pelos pecados de toda a humanidade. Antes nós caminhávamos então na estrada da desobediência, mas agora nós andamos com Deus. É incompatível, aprenda isso, é incompatível desobediência e comunhão com Deus. Deus não tem como caminhar com desobediente.
Você se lembra, pela manhã eu falei isso, você se lembra quando Deus conversava com Moisés a respeito de não andar mais com o povo? Qual foi o motivo que levou Deus a tomar aquela atitude? O pecado do povo no deserto, não foi isso? Gente, foge do pecado. Foge. A Bíblia diz que nós devemos fugir até da aparência do mal. Foge. Se aquilo vai aparentar ser alguma coisa, mesmo não sendo, foge daquilo. Algumas pessoas pensam assim, não, mas não tem nada a ver isso aqui, não estou fazendo. Mas se está junto, está aparentando fazer, então foge dali, para não parecer que você está junto. A Bíblia fala que nós temos que fugir do pecado. Número 3, já para caminhar para o final, a obra de Deus em nós. O apóstolo Pedro, ele é muito original nas suas palavras, quando ele fala que nós somos uma carta viva. Glória a Deus por isso. Nós somos uma carta que anda, um testemunho vivo da ação de Deus. E ele, na sua simplicidade, mas na sua unção, ele consegue dizer que nós começamos a ser escritos pelas mãos de Deus. Deus começou a escrever uma obra em nós. E essa obra ainda não terminou, mas o interessante é que Pedro fala que nós somos feituras de Deus. A palavra feitura, no grego, é poema. Poema. Então você, meu amado e minha amada, é uma obra de arte de Deus. Deus, o Eterno, está escrevendo através de você, em você, um poema, uma carta linda, que as pessoas vão ler através do teu testemunho. É através do nosso comportamento, das nossas ações e reações, que nós vamos estar revelando esse poema que Deus está escrevendo em nós, ou o filme de terror que o diabo quer escrever através de você. Então nós somos uma carta viva. Interessante é que Paulo, ele consegue avaliar a condição da obra numa ótica melhor, no meu ponto de vista, do que a de Tiago. Aquela discussão, aquele debate a respeito de fé e obras, aquilo muitas pessoas até hoje não conseguem entender. E o apóstolo Paulo, ele vem com uma palavra de esclarecimento muito boa a respeito disso. Paulo entende que a salvação, ela não é condicionada à obra. A obra não vai nos salvar, como algumas religiões pregam aí. E aí começam a fazer caridade. Faz caridade daqui, faz caridade dali, faz caridade de lá, porque pensam que a obra vai nos salvar. Não é a obra que te salva. O que te salva é o sangue de Jesus Cristo. Ele morreu para te garantir a salvação. Então a obra, ela não vai te salvar. Mas uma informação preciosa é que a obra, ela vai te acompanhar para o céu. Ela não vai te levar para o céu, mas ela vai contigo para o céu. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor nessa terra não é em vão. E tudo que fizermos, Deus vai nos galardoar. Deus é um Deus bondoso, mas também é um Deus justo. O propósito de Deus, então, meu querido, minha querida, não é que entendamos da seguinte forma: eu vou fazer isso aqui, para Deus me ver como uma pessoa boa, que serve a Ele, e aí eu consigo a salvação. Então, se eu não fizer nada, eu não tenho direito à salvação. Não é essa a compreensão que Deus quer que tenhamos. Deus quer que entendamos que a salvação é por intermédio de Jesus, mas que cada coisa que fizermos, Ele vai nos abençoar com a sua graça, vai nos galardoar pela sua infinita bondade e misericórdia. Deus está operando algo em nós, para depois poder trabalhar através de nós. Eu queria que você falasse para o seu vizinho aí, essa frase. Adianta mais um slide, por favor, Bruno. É o Bruno ou o Luiz que está lá, do Badaró? Volta aí.
Você tem noção, convicção disso? Deus trabalha primeiro para depois trabalhar através de nós. Deus não vai trabalhar através de você sem antes trabalhar em você. Então, entenda uma coisa: quanto mais você andar com Deus, mais instrumento nas mãos de Deus você será. Quanto menos você andar com Deus, menos instrumentos nas mãos de Deus você vai ser. Você pode dizer para mim assim: pastor, mas Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Concordo contigo. Mas entre alguém que está na presença de Deus e alguém que não está, Deus vai usar quem está na presença dEle. Deus lança a mão da ferramenta, da instrumentalidade humana em momentos de urgência, quando não há ninguém que Ele possa usar. Então Ele vai e usa aquela pessoa por conta daquela situação emergencial. Mas isso não é uma regra, é uma exceção. Deus vai primeiro trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. O interessante é que Paulo conclui esse bloco de texto nos dando a seguinte informação. Deixa eu voltar que eu precisei desmarcar. Efésios, capítulo 2. Versículo 11. O apóstolo nos faz lembrar do que ele começou a falar no início do capítulo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos de um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, para quem estava longe, e paz também para os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você pode se colocar em pé, por favor, para nós orarmos? Eu louvo a Deus, porque o apóstolo Paulo foi um instrumento precioso nas mãos do Senhor, para nos trazer tanto ensinamento. Porque o objetivo de Deus é que, uma vez vencido o pecado, não voltemos ao pecado. Se Deus já te tirou da sujeira em que você estava, não volte para lá.
Se Deus já te resgatou do estado em que você se encontrava, não permita-se voltar às velhas práticas. Se o Filho do Homem te libertou, então verdadeiramente você está livre. Lute contra o pecado. Resista às ciladas do maligno. Não permita que o inimigo te arraste com as suas mentiras, com suas fortalezas, com seus sofismas. Lute contra a ação do inimigo, porque Deus não quer que você volte a ser alguém morto diante dele. Pelo contrário, Ele quer você vivo, sensível à voz do Espírito. Ele quer você, quando você estiver na presença dele, que ele se manifestar, que a glória dele se manifestar, você perceba isso no ambiente. É assim que Deus te quer. Deus te quer lá no seu trabalho, trabalhando, e acontece alguma coisa, você vai para um cantinho e ora e fala: Senhor, olha o que está acontecendo aí, não estou entendendo, as coisas aconteceram de um modo surpreendente, virou tudo, uma confusão terrível, uma discussão, gente de cara virada. Deus, o que está acontecendo aqui? Me dá discernimento. E aí de repente Deus fala para você: faça isso e isso. E aí você faz e vê o agir de Deus em seu favor. E Deus vira aquilo que estava contra você, Deus faz ficar a seu favor. Você está tendo discernimento no reino espiritual. Antes das coisas se materializarem nesse reino da terra, elas acontecem primeiro no reino espiritual. E aquele e aquela que está em Deus, ele tem discernimento do reino espiritual. E aí ele não anda segundo a carne, mas anda em obediência pelo Espírito. Fecha os teus olhos, quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, porque através de Jesus Cristo, o Senhor nos resgatou da vida de pecado, da vida de morto, para nos dar vida e vida abundante. Nos resgatou do túmulo, para nos fazer assentar com Jesus Cristo em glória. Pai, não que isso nos traga alguma vaidade, mas isso nos traz a certeza de estarmos em um ambiente que é permitido estar somente aqueles e aquelas que tiveram suas vidas transformadas, que tiveram suas vidas resgatadas, liberadas pela ação sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que pessoas aqui aceitem as mentiras do maligno, dizendo que ela não tem condições de estar na presença de Deus, porque essa condição nos foi dada por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que nos santifica, que nos purifica, que nos liberta do pecado e nos dá força para lutarmos contra ele. Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa que entrou aqui saia daqui com uma certeza no coração: eu não estou vivendo no pecado, eu não estou morto, eu estou vivo no Senhor, eu estou sensível à voz do Espírito, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sentir a presença do Senhor, eu quero me emocionar com o agir de Deus, eu quero ser impactado pelo toque do Senhor, eu quero viver uma vida espiritual saudável. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite cada pessoa aqui esteja recebendo um toque especial de tuas mãos, a fim de andar contigo, Senhor, e lutar contra as coisas que o mundo oferece, contra as coisas que a carne deseja, contra as coisas que o diabo nos oferece como manjares, como presentes. Deus, nós não queremos viver em rebeldia, não queremos viver em desobediência, não queremos viver debaixo do peso da condenação do pecado, mas queremos viver e andar em graça, porque o Senhor já nos resgatou, já nos purificou e nos faz caminhar com Jesus nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o apóstolo Paulo nos traz, pela certeza de que o Senhor quebrou, desfez o muro da separação, para podermos estar novamente conectados ao Senhor. E através da caminhada de fé contigo, vençamos o mundo, porque Jesus
venceu e também nos dá condições de vencermos. Porque esse mundo, Senhor, não é a nossa casa. Nossa casa, Senhor, o Senhor está preparando. O Senhor está preparando morada para aqueles e aquelas que se esforçam por andar contigo. O Senhor está preparando lugar para aqueles e aquelas que não aceitam o pecado, que lutam contra o curso desse mundo. O Senhor está preparando morada para que onde o Senhor estiver, estejamos nós também contigo. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos pela condição que temos em Jesus e não mais pela condição que tínhamos quando estávamos sem Jesus. Seja a tua bênção sobre nós. Nós oramos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.